O anúncio do lateral direito Brian Aguirre encerra a janela colorada com 5 atletas e reposições ao grupo de Roger Machado a partir de jogadores que deixaram o Internacional ao longo de todo 2024. Basicamente, apenas Arangues não foi reposto pela direção colorada. Enquanto isso, o Inter olha para Gabriel Carvalho e vê inclusive a ida para a seleção sub-20 como um upgrade na carreira e ainda um processo cada vez maior de maturidade do meia. Mas Robert Renan, saiba os números finais da negociação e, querendo ou não, até a forma que o Zenit achou para negociar o zagueiro com o Al-Shabaab e colocar o Internacional um pouco à margem na situação financeira. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Tem janela de transferências encerrada, números finais do Robert Renan, uma série de coisas que a gente precisa falar aqui nesse conteúdo. Então, como eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, cara. Vem fazer parte desses mais de 51 mil parceiros que a gente tem aqui nos conteúdos. E também, né, não te esquece que KTO.com é minha grande parceira aqui e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tu tem que ir lá no comentário fixado, tem um link. Clica nele, vai para fazer o teu cadastro. Quando tu fizer o teu cadastro, já vai ter o cupom Ernest ali, prontinho, para tu pegar e ganhar esses 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E aí, é só te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Beleza? Site para maior de 18 anos. Olha só, o Internacional no final das contas então traz 5 atletas agora para o técnico Roger Machado como reposição de um grupo que teve algumas baixas. Se a gente pegar e olhar no frigir dos ovos, é 6 por meia dúzia. Tu quer ver? O Brian Aguirre, que foi apresentado ontem, e até o seguinte, né? Lembra? Há muito tempo eu digo para vocês aqui, está fechado, ele vai ser contratado. A questão está no lado financeiro, do quanto o Lanús enche o saco por mais dinheiro, para pagar mais imposto, menos imposto, o Inter poderia pagar tal coisa, isso e aquilo. No final das contas, contrato até 2027, final de 2027, e aí o Inter paga $1.400.000 por 50% dos direitos econômicos, com ainda possibilidade de comprar mais 25% a partir de performances do jogador. Tá? Então o jogador chega aqui, inclusive hoje à tarde, já tinha divulgado também, chega a Porto Alegre, né? No finalzinho da tarde de hoje, deve ser apresentado na quarta ou na quinta-feira. Tendência na quinta, porque quarta é folga ainda. O Inter volta a trabalhar só na tarde de quinta-feira. Então, me parece que segunda, terça e quarta vai ser mais questão administrativa para os jogadores ficarem todos aí de folga e aproveitarem para descansar. Querendo ou não, também faz parte, né, do processo de recuperação e até de melhoria do time. Mas vamos fazer rapidinho um ping-pong aqui, ó. O Brian Aguirre, ele é basicamente para substituir o Bustos, que saiu agora para o River Plate, né? A gente pode debater qualidade, tá? Sem problema nenhum. Acho que o Bustos hoje é um dos top 3 laterais da América. Então, esse com certeza vai ser muito difícil da gente pegar e ter um cara tão igual ao Bustos ou melhor. E se ele jogar isso tudo mesmo, vai ser um grande acréscimo para o time do Inter. Só que aí tem o Natan, que substitui o Hugo Malho. O Hugo Malho que voltou, né, para a Europa, falou para o Internacional não queria renovar o seu contrato agora depois de agosto e tal. Então deixou o Inter mais cedo. O Natan é a reposição ao Hugo Malho. Ainda tem o Clayton Sampaio, que vem do futebol português para ser uma reposição ao Robert Renan, que a gente vai falar mais à frente, tá, claro, mas que vai para o Al-Shabaab. O Agostinho Rogel, que acaba sendo o substituto do Vitão, ainda que o Vitão depois tenha o problema com o Betis e retorne ao Beira-Rio, ao CT do Parque Gigante. E o Tabata, que é o Maurício Arangues, vamos dizer assim. Né? O Inter ainda tentava um jogador de velocidade pelo lado na direita, um ponteiro.
que acabou, obviamente, não conseguindo, e a janela já fechou, não tem mais como vir. Claro, se tiver, de repente, algum jogador livre do mercado, até pode ser contratado pelo Internacional, mas tem que estar livre no mercado antes do dia 2. Mas algo que é muito remoto para acontecer, tá? Olha só, eu quero falar com você sobre o Gabriel Carvalho também, porque tem vários colegas, né, que botaram conteúdos falando sobre os bastidores do que ouvem sobre o Gabriel Carvalho. Um guri que é muito tímido no microfone, muito tímido até no relacionamento pessoal, mas é um guri extremamente focado, um guri extremamente com noção do que quer. E aí, a partir disso, que a gente tem alguns, talvez até mesmo pontos interessantes para avaliar que ele vai ser, sim, uma joia do Inter, estilo Alexandre Pato, estilo Luiz Adriano, Fábio Hockenbach, né, que vai dar muitos, também, claro, né, dentro do campo, mas muitos milhões de reais para os cofres do Inter. Aliás, uma pesquisa, né, o Gabriel Carvalho ele entrou para a história do Internacional com o jogo diante do Juventude, porque o Gabriel Carvalho ele é o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Inter neste século, no século XXI. Ele quando marcou agora no domingo, ele tinha 17 anos e 15 dias completos. Ele fez agora, né, no dia 17 de agosto. O Alexandre Pato, que ele superou, tinha feito em 2006 o gol contra o Palmeiras, com 17 anos, 2 meses e 24 dias. Só que, olha o absurdo disso. Tem 2 jogadores, e aí, claro, né, em 1900 Guaraná com rolha, que um marcou com 15 e o outro marcou com 16. Vocês sabem quais são esses jogadores? Vou dizer. Claudio Miro, com 15 anos, também num jogo contra o Juventude no Campeonato Gaúcho de 1966. E Carlitos, que marcou com 16 anos em um Grenal, em 1938. Não é à toa, né, que são 2 jogadores extremamente importantes aí na história do Inter. Mas voltando à questão do Gabriel, tá? O Inter até poderia ter tirado ele da lista agora da seleção sub-20, que vai enfrentar o México na Granja Comari nos próximos... Fala, meu, beleza? Que vai enfrentar o México agora nos próximos dias na Granja Comari. O Gabriel Carvalho, se tu for olhar, ele é sub-17. Ele está longe ainda de poder jogar pelo sub-20, ou vamos dizer assim, ele ainda está longe de ter idade para jogar no sub-20. Mas, como ele vem se destacando no grupo profissional do Inter, o técnico Ramon Menezes ele chamou o Gabriel Carvalho. O Inter poderia, como eu disse, tirá-lo dessa lista para ficar com ele, com que ele continue jogando aqui, treinando aqui e tudo mais. Inclusive tem o jogo, né, do Fortaleza, que de repente ele até pode estar em campo agora no dia 11. A grande questão, tá, que o Inter entende que isso também faz parte da maturação. Ele conhecer outros atletas, ele ter nível de seleção, ele conhecer o trabalho da seleção, os treinos, ele estar no ambiente da Granja Comari e principalmente no ambiente diferente deste aqui do Parque Gigante, para que ele tenha novos conhecimentos, para que ele tenha novas conversas, para que ele veja até mesmo outros jogadores que são promissores e o que eles fazem já para daqui a pouco ascender mais na carreira. Por exemplo, o Endrick, que já fala espanhol, fala inglês, chegou já na Europa falando a língua da Espanha, né? O catalão, que já é extremamente difícil. Então, o Inter entende que isso faz parte da maturação dele. E aí aqui é aquela questão, né? Lembra, eu já tinha trazido que tem clubes na Europa em cima, né? É o Chelsea está em cima, e os grupos, né? O Grupo City e o Eagles Holding, que é do Botafogo. E o Inter sabe que vai vender ele em um determinado momento, que, por exemplo, hoje ele pode vender, mas aí só entregar com 18 anos, né? Mas o Inter entende que vai ter um momento que o assédio a esse guri vai ser muito grande. E o Inter já estipulou 40 milhões de euros para começar a conversar para a liberação desse jogador. Aliás, a volta do Alan Patrick do departamento médico, a saída, melhor dizendo, né, do departamento médico, vai fazer também parte da maturação do
Gabriel Carvalho. A ideia é que a comissão técnica coloque o Alan Patrick mais próximo dele, para que ele também aprenda questões técnicas, aprenda questões já de carreira e tudo mais, né? Teoricamente seria o, entre aspas, substituto ou o par, né? Meia com meia, craque com futuro craque no time do Internacional. Sobre o Robert Renan, para a gente encerrar, para não ficar muito longo o conteúdo. Gente, eu vejo que o Zenit deu muito de malandro com o Internacional. E o Inter ficou meio travado, talvez em cima de uma situação que não tinha muito o que fazer. O Al-Shabaab, ele pegou o jogador emprestado, o Robert Renan. E o Al-Shabaab só vai comprar o Robert Renan se comprar lá na frente. Então, neste momento, o Internacional acabou não ganhando a taxa de vitrine, porque o Robert Renan também pediu, inclusive, para ser negociado. E a partir disso que o Inter acabou, entre aspas, mal na foto. Porque olha só, o Inter, neste momento, ele ganha só 250 mil pela liberação do jogador. 250 mil dólares. Isso dá na casa do 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 de reais. Tá? Se o Al-Shabaab... Aí isso o Inter para liberar para o Zenit ter de volta o jogador. Para o Al-Shabaab, o Inter negociou a venda, na questão da venda futura, né, ou na compra futura por parte dos árabes. Se ele for comprado, o Al-Shabaab vai dar 1 milhão de dólares para o Internacional. Ou seja, mais 5,6 milhões de reais. Junto com 1,4 dá 7 milhões de reais, tá? Só que o Inter estima que entre CLT, direito de imagem, 13º, impostos e tudo mais, ele vai bater na casa dos 6, 7 milhões de economia. Então, o Inter entende que na operação Robert Renan, ele vai fazer um capital de giro, tanto de curto prazo quanto longo prazo, na casa dos 12, 13 milhões de reais. Vale lembrar e vale destacar, o Inter também, para liberar o jogador, para fazer com que o jogador, então, pudesse assinar o contrato de empréstimo, o Inter fez com que o Robert Renan abrisse mão do direito de imagem, agora de julho, de agosto e, claro, né, do restante da temporada. Aí CLT, imagem, 13º, essas coisas todas. Então, na rescisão, ele não ganha toda a parte de 2024, como é costumeiro, inclusive, nessas negociações aí de saída de jogador por rescisão de contrato. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando por aqui, porque sempre tem muito para falar do nosso Internacional por aqui. E mais, não te esquece, deixa o teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Valeu, forte abraço. Tchau.